Falar um pouquinho, continuar falando, né, sobre emoções. Então, essa temática dá pano para manga, e esse tema pode se desdobrar muito. E resolvi falar isso com vocês aqui, porque independente de qualquer processo terapêutico que você faça ou não faça, as emoções elas fazem parte de nós, certo? Então, assim como nós temos a visão, nós temos o olfato, o paladar, o tato, nós temos as emoções. E é bem curioso, né? Porque as nossas emoções, nós tentamos controlá-las e reprimi-las por diversos fatores, por diversos acontecimentos. A gente faz isso o tempo inteiro e não tem como tirar as emoções da gente, na verdade. Então, tem uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando aí. Queria falar com vocês se vocês sabem a diferença entre emoção e sentimento, porque tem uma diferença, emoção e sentimento, e às vezes as pessoas confundem. Isso me ajudou bastante, né, a começar o caminho de trabalho com as minhas emoções quando eu comecei a classificar isso. Então, eu queria falar com vocês sobre algumas emoções básicas. Algumas linhas dizem que são 7, outras linhas dizem que são 4, outras linhas se expandem muito mais. Você sabe aí quais são as emoções básicas? Então, vamos falar dessas 7, daí a gente vai pegar aqui 4, tá? Então, as emoções básicas são raiva, medo, tristeza, alegria, nojo, repulsa e espanto. Então, essas são as emoções básicas aí, que são, independente se a gente é brasileiro, se a gente é português, se nós nascemos numa tribo canibal lá na Nova Zelândia, as microexpressões faciais, né? Dá para a gente identificar o que tem por detrás daquilo, né? A emoção básica, que pode ser algumas dessas que eu falei para você. Vamos pegar as 4 principais aqui, que realmente nos acometem mais no dia a dia e a gente tem uma tendência a reprimir para a gente entender, né, qual a diferença entre emoção, sentimento e instinto, tá ok? Então vamos pegar raiva, tristeza, medo e alegria. Primeiro, eu queria falar, né, uma coisa que eu venho percebendo, né, percebi alguns anos atrás que é bastante interessante, né? A gente tenta negar essas emoções básicas, 3 delas, né? Porque talvez ela seja feia para você, você tenha aprendido que é uma emoção feia, é ruim sentir, algumas delas trazem dor, trazem desconforto. Então, a gente só quer sentir essa emoção boa aqui, que é a alegria, né? E os derivados dela. Então, essa equação fica desequilibrada, não é verdade? Ela sempre puxa um e eu tento reprimir isso aqui, e eu consigo por um determinado período de tempo, só que chega um momento na minha vida que o que acontece? Eu começo a ter sintomas de diversas ordens e categorias. Vamos, então, entender primeiro a diferença entre emoção, sentimento e instinto. Vamos pegar raiva, tá? Falando da raiva, a raiva é a emoção básica, né? Ela está dentro dessas 4. O que seria o instinto da raiva? Ódio, fúria, ok? Vingança, isso seria o instinto da raiva. O que seria o sentimento a partir da raiva? Eu estou aborrecido, eu estou frustrado, eu estou chateado, eu posso estar perturbado. Então, para você entender mais fácil, assim, a gente tem a emoção básica aqui, o sentimento é o refinamento. Então, a gente também, de uma forma, claro, muito básica e metafórica, entendeu o cérebro entre a parte instintiva do cérebro, né, o nosso cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, o cérebro límbico ou emocional, né, emoção, ali o cérebro límbico, e o neocórtex, que é a parte mais envolvida. Então, os sentimentos, eles passam pela parte mais desenvolvida do cérebro e eles são refinamentos, tá ok? Então, é algo mais refinado, não é tão forte quanto a emoção e muito menos que o instinto. Então, por exemplo, assim, a gente, pelo menos se fala muito hoje em dia em controle de emoções. O problema em controlar as emoções é se eu estou excluindo, evitando ou negando. Porque daí eu começo a entrar numa briga básica, falando da raiva ainda. Então, eu posso não querer sentir raiva,
porque dentro do meu sistema familiar eu aprendi que, é um exemplo apenas, tá? Que é feio eu expressar raiva, tá bom? É feio. Ou porque eu mesmo acho que é feio, porque eu tive alguns episódios onde eu entrei no instinto, tá? E simplesmente a minha reação instintiva, ela foi muito exagerada, ela foi muito fora da realidade, ela pode até machucar alguém, ok? Então, eu começo a dar categorias para essa emoção, eu começo a colocar critérios e eu passo a não querer sentir. Aí eu reprimo, eu tento evitar, e quanto mais eu tento evitar, o que acontece? Ela vem em explosões. Então, pegando a raiva, é isso que acontece. Então, o instinto é aquele negócio mais visceral. A emoção, ela é aquela coisa sentida, mas eu ainda tenho racionalidade sobre, eu ainda tenho alguma percepção sobre aquilo. Pode parecer até engraçado, mas vamos supor assim, que eu estou com muita raiva aqui, e eu pego uma coisa e eu grito e jogo no chão e para de falar ou para de fazer isso. Ainda eu não entrei no instinto. O instinto é quando, por exemplo, eu vou lá, pego no pescoço de alguém, eu agrido fisicamente alguém, aí eu já comecei a entrar no instinto. Eu entro aquela pilha de ódio, assim, que é uma coisa quase que incontrolável, né? E também esse ciclo quando os hormônios baixam, ou seja, porque quando eu começo a reprimir a raiva, e todas as emoções têm funções dentro de nós, tá? Então, a raiva, por exemplo, ela tem uma função. Qual é a função da raiva? Dizer que algo está sendo injusto, que algo está me ferindo a minha integridade física ou emocional, e eu entro nessa resposta de defesa. Eu quero defender algo que, através dos meus critérios, das minhas histórias de vida, é injusto dentro de mim, porque o que pode desengatilhar a minha raiva nesses diversos níveis, né? E quanto mais enraizado é esse critério, quanto mais é um valor para mim esse critério, mais fácil eu passar para o instinto, tá ok? Então, o que desengatilha a raiva em mim pode ser diferente para você, porque o que pode ser injusto para mim é diferente do que o critério do que é injusto para você. Então, passa também pelas nossas percepções que são criadas a partir das nossas experiências de vida, as nossas histórias que vêm desde o útero da mãe, né? Então, a gente acumula aquilo lá. Só que as emoções básicas existem em todos os mundos, em todo mundo, mas a maneira que ela vai ser desengatilhada, né? O que vai desengatilhar as emoções, e ela tem o seu papel, a sua função, é diferente em cada um. Então, em algum momento, a gente vai ter que começar a trabalhar nos critérios e significados. Só que, para isso, a gente tem que passar pela emoção, né? E muitas vezes eu crio regras, eu nem sei a diferença entre um sentimento, um impulso, uma emoção. A única maneira que eu tenho, o único enfrentamento, né, o mecanismo de coping que eu tenho, a adaptação, é essa, né? É como eu ajo e reajo. Então, eu vou lá, ajo por impulso, eu sempre tenho aqueles impulsos de raiva, ou pode até ter um pouco de controle, eu grito ali, eu sou classificado, taxado, né, analisado, eu sou rotulado pelas pessoas e por mim mesmo, e aí passo os equilíbrios, os hormônios se equilibram, desculpa, e aí vem aquela sensação de culpa, de arrependimento, né? Mas emoções são várias camadas. Independente do processo terapêutico que você faça, você vai passar pelas emoções. E a gente aprender mais sobre as emoções fica mais fácil, porque elas vão continuar sendo desengatilhadas dentro de você e a partir dos critérios, elas podem ser desengatilhadas e gerenciadas de formas diferentes. Mas para isso, para essa correção, você vai ter que passar através delas. Então, descobrir os significados, as regras que existem por detrás de sentimentos e emoções é muito importante, né? E cada um tem os seus e tem várias formas de nós irmos adentrando e descobrindo isso, porque tem regras que você tem a consciência e tem outras que você nem tem que são inconscientes, tá? Vamos pegar o medo, né? Então, a emoção medo. Qual é o instinto do medo? Pavor, pânico, terror. Vocês já devem ter visto pessoas com síndrome do pânico ou ataques de pânico completamente ali aterrorizadas, achando que vão morrer. Pessoas que se paralisam frente a desafios, né? Então, a paralisação, a pessoa, sei lá, ela foi assaltada ali, ela não consegue nem se mexer, ela está num congelamento, né? E qual é o refinamento do medo? Pode ser uma preocupação,
pode ser um receio, pode ser, num nível mais sutil, cautela, pode ser que você fica realmente assim, você vai com dedos em relação àquilo, é o receio realmente, né? E existem diversos refinamentos, então tem essa diferença. Mas aqui eu vou acrescentar mais algumas coisas. Existe o nível de percepção e existe o nível de necessidades, tá? Isso a gente vai deixar para uma outra live. E é importante eu saber tudo isso, mas o mais importante, eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções diferente de controlar as minhas emoções. Eu entendo que as pessoas queiram controlar, por quê? Porque elas não querem se sentir daquela maneira, mas eis o paradoxo. Quanto mais eu reprimo, mais disfuncional aquilo se torna dentro de mim. Então, por exemplo, se eu reprimo muito o medo, né? Então, o que eu vou ter? Ataques de pânico. Quanto mais eu evito o medo, mais o medo vai ser persistente. Eu vou me paralisar, mais aquelas vozes vão aumentar na minha mente, né? Aquelas crenças, aquelas percepções que tem medo por detrás. Eu vou me tornar uma pessoa mais insegura na vida, né? E parece que eu dou espaço, que eu aceito o meu medo, porque quando a gente começa, né, a não ver as emoções como vilões dentro de nós, ok? A gente passa a fazer as pazes, porque tem histórias e tem funções dentro de nós. Qual é a função do medo? Qual é a função do medo em nós? O medo, ele quer preservar a nossa integridade também física e emocional, né? É que baseado no que eu passei, algo é perigoso, ok? Então nós temos instintos que nos protegem, só que vai juntando com essas experiências que nós passamos, criando o quê? Percepções. E o que desengatilha, o que pode desengatilhar medo em mim, é diferente do que pode desengatilhar medo em você. Por exemplo, eu tenho medo de altura, e a raiz disso, eu já investiguei, já venho trabalhando há algum tempo, ela é intrauterina na minha vida. Então, de repente, você nem tenha medo de altura, você se divirta com a altura. E a altura, para mim, é um desafio tremendo, ok? E isso tem a ver com as minhas experiências de vida. Então, a altura chega a desengatilhar reações fisiológicas dentro de mim muito fortes, né? E tem outras coisas que são universais. Se alguém chegar, apontar uma arma aí na sua cabeça, né? Algo em você mais instintivo perceber que você pode morrer, vai desengatilhar o medo. O medo tem essa função de te proteger de alguma forma, ok? Só que o problema é que às vezes as percepções vão desengatilhando as emoções, né, pelos fatores externos que acontecem, e percepções baseadas nas nossas experiências que criam aprendizados incorretos, incompletos, que são as nossas crenças. Mas para mudar tudo isso, não tem como deixar de passar pela emoção. E muitas vezes, em muitos trabalhos terapêuticos, né? Nós tocamos emoções o tempo inteiro com as pessoas, né? Pelo menos no nosso trabalho a gente faz isso. Então, ali começa as barreiras para a gente, antes de ouvir as histórias implícitas por detrás de cada emoção, a gente precisa muitas vezes lidar com as regras sobre aquela emoção. A pessoa não aceita que aquele medo esteja ali porque ela está onde? Ela está naquele mecanismo querendo evitar a todo custo. Ela está, às vezes, muito identificada com o medo, às vezes rejeitando aquele medo. E essas regras, como eu disse, muitas vezes inconscientes e muitas vezes criadas por nós mesmos, né? Então, vamos supor que eu sofri uma tentativa de aborto no útero, tá? É só um exemplo. Então, às vezes é um medo que você nem tem a consciência, mas cada célula do seu corpo armazena essa informação, tá? E isso é muito visceral lá dentro de você e tem os significados que foram sendo dados ali a partir daquela experiência e outros reforços que você teve ao longo da sua vida. Então, tocar o medo dentro de você não está separado dessas experiências, por exemplo, daquela tentativa de exterminar a sua vida. Então, a gente, muitas pessoas, né, evitam muito isso e isso é inconsciente. Então, é todo um trabalho de psicoeducação e muitas vezes eu tenho que fazer esse trabalho, esse papel com as pessoas, né, ajudando aos poucos elas verem que esse medo é um amigo, ele não é um inimigo. Mas ele está me causando esses sintomas. Claro, porque ele foi negligenciado durante toda uma vida através desses mecanismos de evitação ou de repressão. Eu não ouvi, eu não me dei a permissão de ouvir, o que é normal, tá? Essas histórias por detrás do medo. Então, a tendência daquilo aumentar é muito grande. Se a gente fosse falar, né, da tristeza, a tristeza tem uma função dentro de nós também.
ela tem uma função super importante, ela não é uma inimiga, mas quando vem a tristeza, geralmente ela tem uma função de dizer que um dos exemplos, nós perdemos algo importante, algo que era importante para a gente foi embora, nós perdemos alguma coisa, é um senso de perda, né, na maioria das vezes. E só que a tristeza dói. Então, às vezes nem é o meu sistema familiar, e pode ser também junto com as minhas próprias percepções. Eu não quero sentir essa dor emocional. Só que por detrás dessa dor emocional tem uma história ou várias histórias. E para a gente elaborar isso, a gente vai ter que atravessar a tristeza. Né? Então, imagine o seguinte, que a tristeza, de repente, aí foi considerada uma vilã e é uma velha amiga, ela é uma amiga. E quando você começa a fazer as pazes, você pode ouvir as histórias mais profundas, porque às vezes, para a pessoa tocar histórias mais profundas, né, fazer as pazes, cara, é muito trabalho terapêutico que ela tem que passar. Porque, no fundo, as pessoas procuram terapia, a maioria delas, porque eu tenho esse sintoma e esse sintoma está me incomodando. Só que o sintoma é o topo do iceberg. Tanta coisa está por debaixo e emoções é uma delas. Significados são outras, né? As próprias regras sobre as emoções. Então, são muitos níveis. Então, trabalhando com pessoas aí, tocando emoções todos os dias, há mais de uma década, as minhas próprias e a das pessoas, eu noto essa dificuldade, assim, o trabalho terapêutico poderia fluir muito mais se as pessoas tivessem mais consciência do papel das emoções, a diferença entre instinto, emoção, percepção, necessidade, sentimento. Então, é bastante complexo esse mundo e esse aprender a me relacionar com as minhas emoções. Tem gente que acha, né, o conceito criança interior, eu vou depois fazer uma live sobre isso. Ah, eu tenho conversado com a minha criança interior. No fundo, sabe o que a pessoa está fazendo? Colocando um bocado de racionalidade em cima das emoções, reprimindo elas ainda mais. E aí ela atua naquilo, né? Quanto, eu estou conversando com a minha criança, eu estou fazendo isso, dizendo que eu amo ela, e na verdade eu não estou ouvindo as histórias por detrás daquilo, eu continuo reprimindo um bocado de emoções, porque eu não gosto de sentir, e qual é o paradoxo? Eu acabo sentindo mais disso e me afundando mais nisso. Então, isso causa muita dor. Então, o bem da verdade é o seguinte, que quanto mais habilidade para nos relacionarmos de forma saudável, e tem muitos caminhos para a gente fazer isso, né? É um encontro entre a racionalidade e a emoção. Tem um meio do caminho. E não é tão simples a gente chegar até aqui, não é uma coisa que eu vou falar para você que você vai conseguir fazer isso, precisa de muita prática, porque também as emoções elas têm um outro elemento junto com elas, que é a parte bioquímica. Né? Nós somos viciados nas nossas emoções. Então, o trabalho de Candace Pert, que foi uma cientista, né? Ela morreu recentemente, acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Todo um trabalho de neuropeptídeos, né, dos receptores químicos das emoções que se encaixam na célula, são como engrenagenzinhas, ok? Então também tem um vício bioquímico, tem uma dependência, não são só os significados, não é só a bioquímica, existem as regras, é um mundo bastante complexo. Então muitos passos precisam ser dados, mas quando eu consigo encontrar esse meio do caminho, esse relacionar-se com as emoções, que não é tentar controlá-las, não é tentar dar um cala-boca nelas, falando um monte de coisa bonitinha, né, como muitas pessoas fazem, e também não é se afundar nas emoções. Porque se eu estou me afundando nas emoções, sim, tem um vício bioquímico, sim, eu preciso desenvolver estratégias de coping mais sofisticadas, que não é só através da racionalidade e não é só através da evitação. Então, a gente precisa, na verdade, quem quer, né, lidar melhor com as emoções, precisa encontrar, né, esse caminho de se relacionar. E o que eu mais noto, né, no meu trabalho é o seguinte, que muitas pessoas pensam que se relacionam de forma saudável com as emoções, mas continuam tentando evitá-las ou reprimi-las, vivendo o extremo oposto, que é a emoção tomando conta da pessoa e ela tentando evitar, e quanto mais ela tenta evitar, mais a emoção toma conta. E outras pessoas no que eu chamo de uma positividade tóxica. Que isso? Querer só ser grato, só coisas boas o tempo inteiro. Lembra da equação? 3 emoções, medo, raiva e tristeza. Eu falei um pouquinho dos derivados delas aqui
e das consequências. Por exemplo, se eu excluo muito a tristeza, e é uma das emoções mais fáceis de serem reprimidas, tá? Porque não sentir não significa que a emoção não exista. Então tá lá a emoção, eu reprimo ela. Quem paga a conta é meu corpo. Eu começo a ter problemas psicossomáticos, eu começo a ter desordens emocionais, eu começo a ter depressão, né? Então, o corpo é quem vai pagar a conta, mas não significa que a emoção não exista. E muitas vezes é o que eu estou dizendo, né? Esse é o paradoxo. De tanto tentar evitar, de tanto tentar controlar, eu me torno a emoção. Esse não é o caminho tentar evitar e nem a negatividade sombria, né? E tampouco a positividade tóxica. De novo, o meio do caminho. Só que esse meio do caminho não é só racional, dando cala-boca em cada uma, e não é me afundando também nas emoções. Então, eu preciso aprender a desenvolver esse estado de presença. E um estado de presença não é não pensar nas emoções e não sentir as emoções. Você começa a entender que é complexo, mas é bastante possível. Voltando à equação. Então, se eu só quero me sentir bem o tempo inteiro, ter sentimentos bons o dia inteiro, né? Olha só, os derivados, os sentimentos derivados da alegria, que são os sentimentos que as pessoas querem sentir, entusiasmo, criatividade, bem-estar, energia para a vida, né? Eu só estou focando aqui e excluindo aqui, e isso aqui toma conta disso daqui. Ok? Então, é uma equação, as emoções são como canos, e elas precisam fluir, elas vão te visitar todos os dias. Como e quando elas vão ser desengatilhadas depende das percepções e das histórias por detrás, mas cada uma tem uma função, cada uma tem um papel dentro de cada um de nós, tá? Então, aqueles papéis da emoção é quando elas vão ser desengatilhadas. Então, emoções são mensageiros. E muitos são considerados aí como mensageiros só de notícia ruim, e não é, porque quando você atravessa aquelas histórias, é quando você começa a poder a se abrir a uma nova percepção, não só cognitiva, mas emocional, ter respostas emocionais diferentes. Por isso que eu falo, tentar controlar a emoção é um caminho ruim, né? E não eu não estou dizendo que a gente tem que se sentir mal o tempo inteiro. Mas eu também estou dizendo que, cara, se sentir bem o tempo inteiro, essa equação, ela tá fora de perspectiva. Só se sentir grato, 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 só coisas boas. Sério, você está vivendo em um mundo que não é realidade. Assim como se afundar na negatividade sombria também não é realidade. Então, é esse relacionar-se com as emoções, a gente aprende, né? Quais são essas mensagens de por que essa emoção foi despertada hoje, né? Como eu disse, tem o vício bioquímico também, e isso vai se corrigindo. Então, é um nível de percepção, é um nível de sensações e é um nível de emoções e sentimentos bastante diferente. Me responde aqui se está fazendo sentido o que eu estou falando para você, e mais do que isso, se você se identifica com o que eu vou dizer. Manuel, muitas pessoas me dizem assim, lá atrás eu tinha mais ânimo, eu tinha mais energia, eu conseguia lidar, né? Eu passei por aquele luto e foi tranquilo. Eu tive aquela perda e foi mais tranquilo. Eu passei por aquela experiência e foi tranquilo. Só que hoje eu estou passando uma situação bem parecida, só que eu não consigo reagir como antes. Isso já aconteceu com você? Você notar que você não tem mais o mesmo entusiasmo, o que funcionava antes não funciona mais. Como você agia e reagia, hoje já não é mais tão produtivo, você até tenta e aí arruma um outro peso dentro de você, querendo ser como você era lá atrás, e não consegue. Por quê? Porque reprimir emoções, ficar nesse ciclo de reprimir e se tornar a emoção, demanda muita energia de todo o nosso sistema. Então, sim, é muito normal você ir perdendo a energia ao longo da vida, entusiasmo, esperança, fé e muitas outras coisas. Por quê? Porque tem partes de você que fica lá reprimindo aquilo o tempo inteiro por aquelas regras, né? E eu acabo não dando voz às minhas emoções, e de novo, só para reforçar, dar voz não significa se afundar. Então, é muito importante esse relacionamento mais saudável com as emoções. Não me tornando, não racionalizando ao extremo, não tentando negar e não tentando evitar. E, como eu disse, vou repetir aqui, o que eu observo muitas vezes nos processos, né? Que as pessoas acham que elas estão lidando com a emoção e, na verdade, elas só adquiriram uma outra estratégia de evitação, uma outra estratégia de repressão dos sentimentos, né?
E são muitos caminhos e precisa de, além de teoria, muita prática. E é por isso que eu estou aqui, para convidar você, se você quiser começar a aprender, né, a desvendar esse caminho para se relacionar com as suas emoções, eu criei o workshop Emocionalmente. Ele vai acontecer numa turma única, dia 20 e 21 de fevereiro, vai ser só uma turma, tá? Por quê? Porque eu percebo que mesmo as pessoas que já fazem um trabalho comigo, ou qualquer outro trabalho terapêutico, elas vão passar por emoções. Então, as pessoas vão fluir melhor em qualquer trabalho terapêutico, independente da linha, independente do profissional, porque você se relacionar com as suas emoções é você com elas todos os dias, ok? E você vai fluir mais dentro de um processo terapêutico, pelo menos eu acredito que muitos dos meus clientes fluiriam muito mais facilmente se a gente não... tanta energia e tempo não fosse investido para lidar com aquelas regras. Então eu falei, se eu reunisse tudo num lugar só e a pessoa tivesse mais consciência disso, quem sabe ela não poderia fluir mais dentro dos processos terapêuticos, porque as histórias a gente vai ter que continuar lidando, os significados, mas tem essa barreira, tem essas regras, tem essa evitação, tem essas emoções que vão continuar sendo desengatilhadas todos os dias na sua vida. Né? Não tem como, a gente vai ser, nós somos seres emocionais e vamos continuar tendo emoções para o resto da vida. E não sentir as emoções é um problema muito maior do que todos, né? Porque vai precisar de muita energia do sistema para segurar essas emoções, porque você só está dissociado, tá ok? E elas vão explodir através de algum sintoma em algum momento, tá? Então, eu observo muito, porque eu faço terapia até hoje, né? Para mim, terapia hoje é qualidade de vida. Então, muitas vezes eu estou lá com a minha terapeuta e ela não tem que se preocupar, né? A gente não tem que se preocupar que regras tem sobre aquela emoção, se eu vou aceitar, toda uma sessão ou 10 sessões só de negociação para eu aceitar a minha raiva, eu atravessar a minha tristeza. Não, eu já posso, como eu sou amigo e entendo que as minhas emoções estão a meu favor, elas fazem parte, elas têm uma função dentro de mim, essa etapa, essa barreira eu não enfrento, então é mais fácil elaborar aprendizados incorretos e incompletos e encontrar esse caminho de gerenciamento, encontrar as histórias que estão fazendo aquelas emoções desengatilharem nesse estágio da minha vida, naquela determinada situação, nesse desafio que a vida está me trazendo. Então, é um fluir muito mais fácil, né? E realmente seria um sonho se todas as pessoas que eu acompanhasse no meu trabalho, né, a gente não precisasse investir tanto tempo. Não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo que por isso que eu criei esse workshop. Fazer isso pode abrir uma perspectiva muito mais fácil para esse fluir, né, dentro de um processo terapêutico, porque isso tem que ser bastante genuíno e saber que as nossas emoções não são inimigos e não estão contra nós. Pelo contrário, elas têm uma função de te proteger para o seu mais alto bem-estar, porém elas são embasadas e impulsionadas por muitas percepções criadas a partir das suas experiências, né? Então, saber lidar com as emoções que não é controlá-las e você entender o porquê, eu acho que pode ajudar a nossa vida a ser mais fluida. E uma vida mais fluida não significa só coisas maravilhosas, né? Lembra da equação, só derivados da emoção alegria. Não, mas quando as outras forem desengatilhadas e os seus derivados, as percepções, os sentimentos, tá? Dessas emoções aqui, uma que eu passo a não entrar mais tanto em instintos. Outra que eu vou mudando a minha bioquímica, vou mudando a minha percepção, vou mudando esse relacionamento, então eu passo a fluir mais naturalmente com a vida. É um caminho, né? Nós vamos passar nesse workshop aí mais de 15 horas, né, de práticas, teoria e exercícios. Então, fica o meu convite aqui para você, né? Não é simplesmente uma técnica de inteligência emocional, que para mim, muitas vezes é uma burrice emocional, porque muitas das técnicas de inteligência emocional, o que elas fazem? Elas criam uma nova estratégia para eu reprimir as emoções. Ok? E lembra que ouvir as emoções não é se afundar nelas. E não é só eu falando aqui que você vai conseguir fazer isso, é uma prática, e cada um precisa descobrir o seu caminho, e a gente vai fazer isso, né, através de muitos exercícios e muitas práticas. Tem alguma dúvida? Me deixa saber aqui, quem sabe eu não posso responder. E fica o convite, vai ser uma turma única, 20 e 21 de fevereiro, tá?
Vai ser o dia inteiro, esses 2 dias. Então, o link está na bio, você pode olhar o link lá, né, de tudo que vai acontecer nesse workshop. E eu vou voltar aqui em outras micro lives trazendo mais peculiaridades, né, com mais profundidade sobre as nossas próprias emoções, que em algum momento se perderam aí, foram consideradas vilãs, né? Na época que a gente vive hoje, agora tudo é gratidão, você tem que ser grato o tempo inteiro. Cara, isso não é ser humano, isso não é fluir com as emoções, isso é uma positividade tóxica, inclusive. E a gente vai falar, vai fazer uma live só disso. Valeu, gente! Então, vou ficando por aqui, já que vocês não têm dúvidas, beleza? E a gente se vê nesse workshop para aqueles que forem lá. Um abraço!